Olá! E aí, pessoal, tudo bem? Nosso primeiro tema, nosso primeiro assunto aqui no canal. Hoje a gente vai trazer um assunto sobre as visões da maternidade e da paternidade. Quais são as diferenças, o que a gente enfrentou aí, o que tem na minha visão, que não tem na visão dele, o que tem na visão dele, que não teve na minha e que continua até hoje. Vamos lá? Bora lá! Bom, já que a gente vai falar aqui sobre as diferenças da maternidade e da paternidade, vamos começar lá na gestação. Pode ser. As mudanças físicas, as mudanças hormonais, tudo que acontece dentro da mulher, é só com a mulher que acontece isso. Será? Na maioria das situações, sim, né? Mas aí a gente tem que ver que quando a gente descobre, né? Quando a gente é pai, a gente descobre que a gente vai ser pai. As coisas mudam dentro da gente. Não é uma mudança hormonal, igual ela falou, dentro dela, né? Não, como eu posso dizer, não surge de dentro da gente. É uma mudança que normalmente o fator vem de fora para dentro, né? É um fator externo. Mas a gente muda sim, um pouquinho no começo, depois vai mudando um pouquinho mais, e aí, na hora que a gente vê, a gente já é outra pessoa. Então, a gente falando disso, realmente tem uma diferença entre a maternidade e entre a paternidade desde o momento da gestação. Na mulher ocorre todas as mudanças físicas, a barriga cresce, ó. A gente tem enjoo, a gente tem azia, a gente tem sono, a gente tem tudo que é possível e mais um pouco. Na gravidez da Luísa eu tive bastante enjoo. Nós mulheres começamos sentindo pelo físico, até porque é quando a gente descobre que tá grávida, que ou atrasa, o ciclo menstrual atrasa, ou você sente alguma dor no seio, alguma coisa assim. Então já começa por aí. Antes de descobrir que tá grávida, já começa a mudança para a mulher, né? Enquanto para o homem ainda não começou essa mudança. Que nem o Vitor falou, para o homem, para o pai, né? Para o pai mesmo, o que acontece são mudanças mais emocionais, mais internas, de quando ele recebe lá o positivo da companheira, né? É. A gente tem sempre um choque no começo, né? Por mais que às vezes a gente espere ou que seja uma surpresa, né? Mas a gente tem esse choque de primeira vez que escuta, né? A novidade, porque muita coisa vai mudar dali para frente, né? A gente vai ter que avaliar muitas coisas. São pessoas que estão planejando isso, né? Se torna um pouco mais fácil você falar assim, olha, financeiramente já estamos legal, tá tudo certo, às vezes nossa casa está montada, já está tudo pronto, tudo preparado, porque muito tempo já esperando isso e preparando. Mas como a gente, no nosso caso, foi um pouquinho de surpresa, né? A gente planejava, mas não tão cedo, não tão naquele momento ali que a gente vinha vivendo, mas não é a gente que escolhe, né? Para a gente foi uma mudança um pouco mais radical, né? A gente não morava junto, a gente passou a morar junto depois, a gente depois mudou para um lugar maior. Então, assim, tudo na cabeça do pai é isso. A gente vai naquele momento pensando como a gente vai mudar, encaixar todas as coisas, se o dinheiro vai dar certinho, né? Então, a gente começa a pensar nos sacrifícios que a gente tem que fazer ali na frente. Olha, vamos sair menos, vamos começar a juntar um pouco mais de dinheiro. Então é muito importante para as pessoas terem esse planejamento financeiro. Se não tiver, depois de última hora dá para a gente correr atrás, igual a gente fez, né? Mas é importante para quem consegue antes ter esse planejamento. Se já tem nos planos tem um filho, começar a guardar um pouquinho de dinheiro antes para ficar mais confortável. Às vezes já está morando junto, é um negócio que influencia bastante, né? Sim. Bom, e apesar de tudo, deu tudo certo. E apesar de tudo isso, né, como o Vitor falou da mudança do pai, enquanto o pai ele tá pensando nessas outras questões no aspecto financeiro, de como que vai levar a família para um lugar mais estruturado, a mãe tá passando por todas aquelas desregulações, né? Desregulações, tudo aquilo que está acontecendo internamente. É óbvio que a mãe também pensa em tudo isso que o pai pensa, só que não ao extremo, né? Não é a prioridade no momento. Por quê?
descobriu, falou, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? E esse bebê, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do meu filho. Essa é a prioridade, né, no que passa na cabeça das mães geralmente. A saúde, né? A saúde, né? A gente primeiro coloca a saúde, porque a gente precisa se priorizar para poder priorizar o bebê, né? A gente precisa estar bem para o bebê ficar bem, né? Enquanto isso, é o que o Vitor falou. Enquanto a mulher passa pelas mudanças hormonais, pelas mudanças físicas, o homem tá lá, o pai tá lá, pensando no externo, né? A mãe tá no interno, o pai tá no externo. E um complementa o outro, né? Os dois estão juntos nessa. É uma coisa que num casal, quando tá junto, tem que coexistir junto, né? É uma coisa que precisa dos dois, É muito esse importante equilíbrio. ter, além do equilíbrio, ter muito diálogo também, né? A gente esclarecer os pontos importantes pra gente, olha, no nosso caso foi uma mudança até alimentar, né? No começo a gente falei pra Luana, a gente precisa comer um pouco melhor, a gente precisa pensar como a gente vai se cuidar de saúde física, né? Praticar um exercício, até que ela foi atrás da fisioterapia pélvica, né? Pilates, E fisioterapia Pilates, pélvica. E também continuamos com a musculação de uma forma mais leve, que era também uma preocupação, né? Com a nossa saúde física. Então, engloba várias coisas, não é só simplesmente uma mudança aqui e outra ali. Sim. Bom, agora falamos sobre a gestação, sobre os aspectos físicos, tudo. O bebê nasceu. E agora? Qual a maior diferença da mãe e do pai aí? Né? O que eu mais pontuo é a amamentação. Né? A amamentação é super desafiadora. Para algumas mulheres, talvez a maioria, é mais desafiadora a amamentação do que a própria gestação e o parto. Né? Tem gente que sofre muito mais na amamentação do que no parto. Graças a Deus, minha amamentação foi tranquila, né? Em termos assim geral, foi tranquila, né? Mas a amamentação, ela pega muito na mulher, porque ela cansa, ela suga energia, você sente muito sono, você sente muita sede, você sente muita fome, e aí que entra o pai, viu? Entra. Nas madrugadas também a gente acorda, né? Enquanto a mãe tá dando de mamar, no nosso caso, né? Eu acordava de madrugada, levava água, via se estava tudo bem, precisava de alguma coisa. Então a Luana estava sempre com fome. Né? Mas eu É estava sempre natural. amparada. É natural. E é muito importante a gente estar fazendo a nossa parte aí, né? De estar colocando uma garrafinha de água do lado da mesinha ali, onde amamenta, de estar, no meu caso, levando um pãozinho, alguma coisa feita ali na hora. Então, assim, tem que ter esse amparo. Por mais que às vezes a gente tenha uma rotina corrida, tenha que acordar cedo no outro dia de manhã, a gente tem que dar todo esse suporte, né? É muito importante, porque senão, além da mãe amamentar, ela tem que levantar, pegar a comida, pegar a bebida. E às vezes não dá nem tempo de ir no banheiro. Então, o que a gente puder fazer para aliviar, para amortecer um pouco o peso dessa situação, a gente tem que estar à disposição. E aí que tem a sobrecarga das mães que não têm esse apoio, não tem esse amparo do companheiro, ou às vezes a mãe solo também, que não tem como fugir aí, né? E é o desespero que bate da mãe não ter essa proteção nesse momento, da amamentação, das madrugadas em claro, de quem não tem esse suporte. Porque realmente o puerpério é uma fase extremamente punk. Pega a mulher assim, transforma, vira de cabeça para baixo, chacoalha, faz de tudo. O puerpério é pesado para algumas, né? Mas se a gente tem um apoio, um suporte da pessoa que está do nosso lado, né? Ou até mesmo, eu sou mãe solo, mas tenho alguma rede de apoio, alguma amiga, eu tenho mãe, que te dá esse apoio, te dá esse amparo, acaba se tornando um pouco mais leve. É isso que a gente falou também, né? Que o Vitor expôs aí, das coisas que ele fazia comigo, né? De estar sempre ali do meu lado, não é motivo para ter orgulho. Para os homens sair daí se sentindo o máximo, se sentindo bam, porque faz isso pela mulher. Não, porque isso, na verdade, é o mínimo que se espera de um parceiro, né? Que tá nessa relação conjugal, nessa relação de família, que tá construindo uma família com um novo serzinho que é totalmente dependente da mãe,
né? Então é o mínimo que o pai pode fazer. Muitas vezes eu até cheguei a escutar, nossa, mas como você é um super pai, né? Você é um super marido. Não é, é só a nossa responsabilidade. Inclusive a nossa responsabilidade com a casa aumenta. A gente exercer algumas funções dentro de casa, como lavar a louça, cozinhar, às vezes até passar um pano quando dá tempo. Também pra gente é corrido, acaba, né, de certa forma sendo corrido, então não é sempre que a gente vai conseguir fazer. Mas quando a gente puder fazer, o bebê dormiu, o pai e a mãe tá mais livre, a gente dividir as funções, ou se a mãe precisar descansar, que normalmente no começo é o caso, né? A mãe precisa do repouso quando o bebê dorme, então a gente aproveita enquanto ela dorme para tentar adiantar o máximo possível dentro de casa, né? Seja à noite, principalmente para quem trabalha durante o dia, né? Porque durante o dia não vai ter tempo para fazer, mas chega em casa, dá o suporte para a esposa e faz as tarefas que precisa dentro de casa, né? Eu cheguei até algumas vezes, acho que foi quando eu comecei a aprender a cozinhar melhor, né? Tive que aprender na marra. A Luana sempre falou, se você sabe ler, sabe ver um vídeo no YouTube, você sabe cozinhar, então não tem desculpa. Aprendi a cozinhar, fazer alguma coisa, mesmo que simples, mas já era suficiente. Sim. Esse assunto sobre os pais que trabalham fora durante o dia, nós tivemos, né, temos ainda a sorte de que o Vitor, ele pode trabalhar de casa, então ele está sempre aqui comigo quando eu preciso, mas a maioria das pessoas não é assim, né? Não, as famílias não são assim, não tem essa oportunidade, essa condição de poder trabalhar dentro de casa. Os pais têm que sair para trabalhar, sai cedo, volta tarde, né? Sai 6 horas da manhã, 6 horas da tarde volta, né? E eu falei, tá cansado, trabalhou o dia inteiro. Sim, nós entendemos. Só que a família também é uma prioridade na vida do homem, né? Bom, deveria ser, né? Da mesma forma que o homem ele tá cansado por trabalhar fora, a mulher também está muito cansada por trabalhar dentro, né? Porque ela trabalha para ela trabalha para o bebê, que demanda muito, e para casa também, né? Então, quando o homem chega do trabalho, que é o que a gente geralmente conversa, né? Ao invés de, por exemplo, fica sentado no sofá, chegou, tomou banho, sentou no sofá, ligou a TV e falou, quero descansar um pouco. Sei lá, vai lá e pergunta pra sua esposa, né? Você tá precisando de alguma coisa? Dá aqui, dá um bebê, vai tomar um banho. Às vezes o que a mãe precisa é tomar um banho. Às vezes a gente só quer tomar um banho em paz, um banho longo, lavar o cabelo, que é muito importante. Verdade. Esse assunto que a gente vem trazendo, eu acredito que para muitos pais de primeira viagem seja uma coisa assim, novidade, né? Então, por isso que a gente tenta levar isso até vocês, para vocês às vezes descobrirem essas pequenas necessidades de mudança, porque a gente foi aprendendo na marra, vamos dizer, né? A gente assistia vídeos, via, né? Isso. Algumas coisas no Sim. YouTube também, mas foi na experiência. Foi na experiência. Eu falo que muita coisa mudou a hora que a gente começou a conviver junto, a princípio, e depois quando a nossa filha nasceu, que foi se intensificando o que a gente vinha aprendendo como um casal ali. Então, por exemplo, eu comecei a desenvolver um pouco mais de percepção dentro de casa das coisas que estavam fora do lugar. Não sou perfeito, ainda preciso mudar muita coisa. Ninguém é, né? Mas falo, ainda tenho que melhorar muito a minha percepção de bagunça dentro de casa, as coisas. Mas foi quando eu comecei a entender um pouco mais. Olha, às vezes uma roupa fora do lugar, uma toalha fora do lugar, é uma coisa que a gente precisa começar a ter esse feeling, essa percepção para tentar manter a casa em ordem. Porque, gente, casa com criança é uma bagunça. Então a gente tem que tentar tornar o mínimo bagunçado possível, né? A gente tem que dar uma Porque a organização é super importante para o desenvolvimento da criança. Isso é um tópico para um outro vídeo que a gente vai trazer aqui para vocês mais para frente. Não só para a criança, mas para o nosso bem-estar também. Se a gente estiver sobrecarregado e a casa estiver uma bagunça, o ambiente vai contribuir para que a gente piore. Então é muito importante que a gente esteja, além de tudo, tentar ao máximo manter a organização, né? Não deixar a louça acumular na pia. Então essa é uma parte muito importante. A gente chega do trabalho, às vezes, né? A gente vai, olha o que tem que fazer, ou no meu caso, às vezes eu acordava um pouco mais cedo, já ia vendo o que precisava fazer, porque
Porque muitas vezes, por mais que eu trabalhava em casa, tinha que sair cedo, às vezes para visitar um cliente, alguma coisa. Então era importante a gente acordar cedo, antes do horário, né? Não acordar em cima da hora, para dar essa geral no que tem de necessidade a ser feito, né? Para quando a mãe e a criança acordar, já está tudo mais ou menos encaminhado já ali. Bom, o que a gente pontuou aqui são as maiores diferenças, né, da maternidade e da paternidade na nossa visão, a partir do nosso ponto de vista, né, na nossa realidade, do que a gente viveu. E uma coisa que eu acho importantíssimo frisar aqui é que a mãe e o pai, o casal, é uma equipe, nunca um contra o outro. Porque ficar querendo competir quem faz mais, quem faz isso, não dá certo. Ah, mas eu fico o dia inteiro com o bebê em casa, faço isso e você não faz nada por ele. Aí o homem vem e joga em cima. Ah, mas eu saio de casa, eu trabalho, coloco o dinheiro em casa. Não é assim que funciona. Vocês são uma equipe, vocês trabalham juntos para a família, né? É para o bem-estar de vocês mesmos. Um contra o outro nunca dá certo para vocês nem para o bebê. Não é saudável para a relação e não é saudável para a criança presenciar esses momentos de conflito entre os pais. Sem contar que a gente às vezes faz algumas coisas, né, por a gente estar sobrecarregado, estressado, tanto o pai pela rotina de trabalho e a mãe pela rotina com a criança. Às vezes na sobrecarga a gente acaba descontando, falando alguma coisa com um pouco mais de rispidez. Então é necessário que a gente se policie sempre, né, que a gente veja, olha, nós dois estamos cansados, nós dois estamos passando por uma situação estressante ali, né, não estresse de forma que deixa a gente nervoso, mas é uma coisa que acaba tirando a gente da nossa rotina. Dormir mal afeta nosso bem-estar. Então, é muito importante que a gente se policie quanto a isso e veja, olha, é muito mais fácil a gente chegar e conversar e dialogar, né, e jogar água na fogueira do que a gente responder, às vezes, de uma forma mais grosseira, que pode jogar um pouco de álcool ali naquele fogo que acaba um desencadeando uma briga com o outro e o outro rebate e vira um negócio sem fim. Então, às vezes, se a gente vê que a gente está num estado de consciência um pouco mais tranquilo que o outro, a gente fazer a nossa parte de não revidar, de não alimentar aquele conflito, da gente apaziguar, a gente acalmar, falar assim, depois a gente fala sobre isso, né? Dá uma aliviada, porque senão realmente vira uma situação de conflito que vai se agravando. E isso faz muita diferença no contexto geral da vida do casal, né? Porque conforme a gente vai alimentando esses pequenos conflitos, acaba desgastando. Então é tópico para outro vídeo também, né? De outro dia. Mas é muito importante a gente se policiar quanto a isso. Vão ter muitos tópicos pela frente, né? Que venham mais. Que venham muito mais. Exato. Eu quero deixar aqui uma frase pra gente encerrar esse vídeo, que ela faz muito sentido pra mim, fez muito sentido também pro Victor. A sua maternidade pode ser mais leve se a paternidade fizer a sua parte. Nunca se esqueçam disso. Mamães, papais, responsáveis, vocês estão juntos nessa. Se cada um fizer a sua parte, tudo se torna um pouco mais leve, garanto. Né? É verdade. Então, é isso nesse vídeo? Por hoje é só. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, ativar o sininho para receber as nossas notificações de toda quinta-feira, às 7 horas da noite, que é quando a gente publica novos vídeos. Compartilhar com os amigos, com a família, com todos que quiserem. E também não se esqueçam de entrar no nosso Instagram, que a gente vai deixar aqui para vocês. Então, acho que é isso, né? É isso aí. Até o próximo vídeo. Até.